Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Nós, mais uma manhã, estamos juntos para estudarmos a nossa Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, buscar orientação para a nossa vida. Hoje o abraço vai especial para as nossas crianças, né? Hoje um domingo muito especial, um domingo que antecede ou as vésperas do Dia das Crianças, e nós já queremos, então, dar um abraço todo especial para as nossas crianças e desejar que elas se desenvolvam, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Um abraço também para nossa irmã Heloísa Balabem, que faz aniversário hoje, né? Já está... Abençoe, né? Isso aí, já está na nossa página do Facebook, os parabéns da igreja, a nossa irmã Heloísa Balabem, que Deus a abençoe ricamente no dia de hoje, por todo o restante da sua vida. Também quero dar um abraço muito especial para o meu sogro, José Clementino, e dizer a ele que nós estamos orando por ele, pedindo a bênção, pedindo a cura e pedindo o melhor tratamento na sua saúde, né? Hoje a Simone está lá com o pai dela, a Simone e o Maurício estão lá com o pai e a mãe dela, lá em Guarapuã, né? Nossa querida Guarapuã, pertinho de Jaú, onde moram os pais da Simone, né? Então, nosso abraço a toda a família da Simone também. Bom dia, Maria Célia Bortolucci, que Deus abençoe aí você e o Benê. Né? Bom dia. Bom dia, Priscila. A Priscila aí, ó, tá? Acorda, criançada, para ouvir a história. Hoje, senta que lá vem história. Olha, vem bastante hoje. Hoje tem história para contar. Isso aí. Olha quem está aqui conosco também, o Wilson. Bom dia, Wilson. Wilson, toma cuidado com as queimadas aí, né? Se previne. Faz a abelha dele. Não vá ser picado pelas abelhas aí, Wilson. Wilson, quem quiser mel aí, ó. Quem quiser boa qualidade. Mel puro, própolis. Boa qualidade. Tem também polpa de caju. Quem quiser, é só falar com o Wilson aí. Tem favo de mel, tem o mel sem o favo e o favo de mel também, né? Bom dia, Janaína. Que bom tê-la aqui conosco. Umas crianças. Bom tê-la aí conosco. Bom dia, Luiz Otávio e Dona Carmen. Bom dia, Simone da Silva e o Paulo. Bom dia, meus queridos. Bom dia também. Aqui a Maria Célia já deu bom dia. Márcia Carvalho. Achará. Márcia. A Edith, lá de São Carlos, bom dia. Que Deus oriente as nossas crianças mesmos, né? E bom dia a todos os irmãos e irmãs aí que forem chegando conosco. Meu irmão, minha irmã, deixa eu só ver tá. Pegue aí o seu copo com água, o seu cafezinho. Ó, essa xícara aqui, ó. Eu sei. Quem me deu foi a Sociedade de Mulheres. Estou usando com muito carinho. Pegue também aí a sua bolachinha. Eu gosto muito dessa bolacha de maisena, né? E pega aí, então, para você não se distrair, né, e poder acompanhar a nossa aula também, ó. Bom dia da Adriana. Ana, querida. Adriana e o Maxwell, bom dia para vocês também. E sem muita demora, Márcia, eu queria passar a palavra para você, para que você nos ministre a nós e às nossas crianças, principalmente, as histórias de hoje, com as lições, né? Tudo aquilo que nós podemos aprender com as histórias bíblicas, né? Olha aqui quem também apareceu, essa aqui, essa
Essa aqui que eu fiquei sabendo dela. Essa semana é que eu fiquei sabendo. Agora que eu percebi. Quem que é a Cecília Vieira. Bom dia, Cecília. Que Deus te abençoe aí, minha querida. Bom dia, tia. Bom dia, um abraço para você e para o Rodrigo. Um abraço. Bom dia. Quem sabe um dia a gente possa se conhecer pessoalmente, né? E poder conversar, abraçar. Quem sabe... Eu tô com a esperança, Márcio. Eu ainda tô com a esperança de que um dia a gente vai poder se abraçar novamente. Eu também, porque o abraço faz uma falta danada, né? O contato humano, o calor humano, a troca, ela faz muita falta. Faz mesmo. E eu estou com essa esperança, e eu queria dizer aos irmãos e irmãs, para ir se preparando aí, que logo, logo a gente vamos voltar com o nosso culto presencial. Logicamente, vai ser transmitido também para aqueles que não puderem estar no culto presencial, poder acompanhar também em suas casas. Então, mas eu queria dizer aos irmãos e irmãs que estamos preparando com muito carinho a nossa volta, a volta dos nossos cultos, tudo aquilo que é necessário para voltar, nós estamos preparando, providenciando, e aí nós só vamos pedir, né, que os irmãos e irmãs que vierem ao culto presencial poderem ter a consciência de respeitar as regras, né, e poder a gente ter a volta com toda a segurança. Mas orem, irmãos e irmãs, busquem a orientação de Deus, peçam a bênção de Deus, porque logo, logo nós vamos voltar com os nossos cultos presenciais, tá bom? Logo, logo vem a notícia do dia que a gente vai voltar. Tá pertinho, pertinho, tá bom? Quero dar também, registrar aqui o bom dia do irmão Jonas. Ótimo dia, querido pastor e Márcia. Muito obrigado, meu irmão Jonas e a esposa. Um abraço, Jonas. Também. E Márcia, vou passar a palavra para você. Fique à vontade para ministrar a nós, tá bom? Obrigada, pastor. Um bom dia a todos. E um bom dia também muito especial para as crianças. A gente sente falta do convívio, da alegria, da risada, do barulho que elas fazem, e a gente está sentindo muita falta disso. E eu sei que eles também sentem falta do espaço que a igreja oferece. Mas nós vamos chegar lá. Nós não vamos desistir de nos encontrarmos. E eu quero começar o dia de hoje lendo com vocês, crianças, o Salmo de número 36. Quem puder abrir a sua Bíblia, pedir ajuda do pai, da mãe, do vô, da avó que está aí perto, abre a sua Bíblia hoje, na manhã de hoje, no Salmo de número 36. E nós vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso de número 10. Nós vamos ver nesse trecho tão pequenininho algumas coisas que falam da bondade de Deus. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz, vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então, na presença de Deus, há abundância. Quando estamos na presença de Deus, tem abundância de comida, de água, de paz. Então, vamos estar sempre
na presença de Deus, mesmo estando tão longe da convivência diária, né, do estar perto, estar longe da convivência da igreja, dos amigos, mas sempre na presença de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, ouvindo esta palavra, e que ela venha calar profundamente os nossos corações. Então, agora, nós vamos ouvir a primeira história. É uma história muito bonita, eu aprecio, eu gosto dessa história, por isso que eu vou contar. E ela tem a ver muito com esse texto que a gente leu aqui agora. E o nome da história é assim: não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Olha que lindo o título da história. Não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Então vamos para o Reino Encantado. Era uma vez, há muito tempo, e longe, muito longe daqui, um rei muito orgulhoso. Mas também havia nesse reino um lavrador muito humilde. O rei era jovem, bonito, vivia em um belo palácio decorado com tapetes, mármores, pinturas de artistas famosos e muitos, gente, mas muitos espelhos, onde o rei gostava de olhar-se e onde ele ficava se admirando da sua beleza. E isso ele fazia várias vezes durante o dia. Já o lavrador, ele era idoso. Ele tinha a pele enrugada pelos muitos anos passados no sol, cuidando da terra. A sua casa era bem simples, pequena, de chão batido, mas tinha uma coisa que era muito legal. Ela era muito limpinha. Muito limpinha. A única decoração eram os vasos de flores bem coloridas e as cortinas bem branquinhas tecidas pela sua mulher, que era igualmente idosa e de pele enrugada por tomar muito sol. O rei tinha herdado o reino do seu pai, com muitas riquezas, mas também tinha muitas responsabilidades. Mas ele gostava muito de festa. Esse rei gostava de festas, banquetes, mas era um bom governante. Ele se interessava até pelo povo. O lavrador, e esse era o seu Jessé, ele herdou as suas terras, o seu sítiozinho do seu pai. E ele vivia de vender as verduras, o frango, os ovos. E ele fazia isso lá na cidade. A sua esposa, a dona Flor, vendia as rendas, as lindas rendas que ela fazia e que ela aprendeu a fazer lá com a sua mãe. Mas a maior riqueza desses dois era o amor a Deus. Eram felizes com a fartura da terra, com o canto dos pássaros e o murmúrio do riacho, que ficava lá no fundo do sítio. Lá, o seu Jessé gostava de pescar. E a dona Flor preparava um peixe como ninguém. E quando os dois olhavam a natureza e tudo que possuíam, e ele olhava para a dona Flor e dizia: minha velha, não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Sim, meu velho. Deus criou o mundo e nos deu um pedaço muito bonito para cuidar e para viver. E assim, eles passavam o dia e sempre diziam, era um refrão deles: não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Certo dia, o rei resolveu
ver de perto como estava o povo. O que ele fez? Ele vestiu umas roupas muito simples e mandou os seus empregados prepararem e arriarem o cavalo mais feio da cocheira. Um pangaré mesmo, velho e cansado. E aí saiu do palácio bem cedinho e foi para a cidade. Chegou na cidade, foi até a praça e ficou ouvindo a conversa dos moradores ali da cidade. E começou a perguntar para um, para outro, o que eles achavam do rei. Ah, só ouviu coisa boa. O que ele ouviu? Ai, nosso rei é bom. Ouviu mais? Não, ele está se saindo melhor que o velho rei, que o pai dele. Olha só como o nosso reino está bem cuidado. Temos escolas, hospitais, estamos em paz, não tem guerra. O rei ficou todo satisfeito. Montou de novo no seu pangaré e foi para fora da cidade. E se viu andando pela zona rural. E entrou no meio das plantações e viu aquelas plantações a perder de vista. Só que ele andou bastante, ficou cansado, com sede, o sol estava forte. O que ele fez? Viu uma árvore, apiou do cavalo e amarrou o cavalo na sombra. E foi andando até que ele ouviu aquele refrão. Não há ninguém como Deus só Deus mesmo. E falou, de onde vem isso? Não há ninguém como Deus só Deus mesmo. Ele ficou indignado, irritado. Que cantoria, que falatório é esse? Cadê o rei? Cadê a importância do rei? E foi prestando atenção para ver de onde vinha aquele refrão. Não há ninguém como Deus só Deus mesmo. E foi seguindo pelo caminho, um caminho tão bonito, cercado de flores. E foi dar aonde? Na casa do seu Jessé. Chegou lá, disse assim, bom homem, pode me dar uma caneca d'água? Ó Senhor, sente-se, descanse. E aí ele chamou a Dona Flor. Ô minha mulher, minha querida, traga uma água fresquinha na caneca para nossa visita. E lá trouxe a Dona Flor a água fresquinha na caneca. O rei tomou a água, como educado que era, agradeceu e aí começou a puxar a conversa. Ei, amigo, esse refrão aí que você está falando, você acredita nisso? É claro, não há ninguém como Deus só Deus mesmo. Mas e o rei? O rei não é uma pessoa importante? É claro que é, moço. Mas se não fosse Deus, não tinha rei. Não é mesmo? Ixi, o rei ficou tão zangado com aquela insistência. Mas o rei é responsável pelo povo. Providencia trabalho para toda essa gente. Cuida da saúde, da educação para as crianças, escola. Traz a paz. Certo, moço. Nosso rei é muito bom. Cuida de nós direitinho. Mas tem uma coisa. Se Deus não der a saúde, não mandar a chuva, o sol, a semente, a inteligência. Chega! Estou vendo que você é um homem que acredita muito nessas coisas. O que o rei fez? Tirou do bolso o anel real e disse, olhe, eu sou o rei. Majestade, cumprimentou o seu Jessé, eu vou deixar o meu anel com você. Daqui uma semana eu volto para buscar. E se você perdê-lo, vai para a cadeia
com a sua velha. Quero ver se Deus vai lhe ajudar a guardar o meu anel. Dizendo isso, pegou o anel e colocou na mão calejada do seu Jessé e foi-se embora, bravo. Quando montou no cavalo, ele ainda ouviu a voz do seu Jessé dizendo o que o seu Jessé dizia? Não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Seu Jessé e Dona Flor colocaram o anel dentro de um pote onde guardavam o dinheiro da feira. Muito bravo, o rei voltou ao palácio e pensou assim: eu vou dar uma lição naquele velho turrão. Dali 6 dias, quando seu Jessé e Dona Flor saíram para a feira, o que o rei fez? Mandou um de seus criados ir até a casa do seu Jessé, revirar a casa, mas deixar tudo em ordem, e encontrar o anel e trazer o anel de volta e jogá-lo no riacho, lá no fundo do sítio. O funcionário foi e obedeceu. Quando o casal voltou da feira para casa, o seu Jessé foi guardar o dinheiro da feira, da venda dos seus ovos, da galinha, da verdura. E disse assim: Flor, aconteceu uma desgraça. O que foi que aconteceu, meu velho? O anel do rei não tá lá. O anel do rei sumiu. Não é possível, Jessé. Vamos virar o nosso pote de ponta cabeça. Aí foram lá. Vai ver, Jessé, que engastalhou em algum dinheirinho. Vão, vira o pote em cima da mesa. Viraram. Rolou só umas moedas. Mas nada do anel. Dona Flor começou a chorar. Ixi, Jessé, nós vamos para a prisão. Meu Deus, como nós vamos fazer? Mas Deus, Jessé disse, Deus vai cuidar da gente, como sempre cuidou. E aí os dois se abraçaram e falaram aquele refrão: não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Aí, dali um tempo, o seu Jessé pegou a sua vara de pescar, catou umas minhocas e disse: eu vou pegar uns peixes para jantar. E lá se foi ele, lá para o fundo do rio, lá para o fundo do sítio, triste, abatido, mas com seu refrão na cabeça. Na beira do riacho, parou para ouvir o murmúrio das águas, o canto dos pássaros. E em pouco tempo, ele pescou 3 peixes, mas tão bonitos, e voltou para casa. E foi olhando, e foi se despedindo da horta, dos animais, das flores. Chegou em casa, ele falou: Flor, vamos lá limpar esses peixes. Limparam o primeiro, limparam o segundo. Quando chegou no terceiro, que eles abriram, ele abriu a barrigada do peixe, mas que surpresa! Olha, Flor, olha o que tem dentro aqui! O anel do rei! Estamos salvos! Ah, não há ninguém como Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Contentes e agradecidos, comeram aquele jantar. Depois, sentaram-se na varanda, apreciando as estrelas e o barulho da noite. Na manhã seguinte, quem aparece lá na casa deles? Ah, apareceu o rei, agora no cavalo mais bonito do reino, vestido até com o seu manto real, acompanhado de 4 soldados.
e disse assim: então, seu Jessé, não há ninguém como Deus? Onde está o meu anel? Aqui está, majestade, o seu anel. Espantado, sem jeito, o rei disse: mas o anel não tinha sido roubado? E seu Jessé: como é que o senhor sabe? Nossa, o rei ficou vermelho de vergonha, porque fui eu que mandei roubá-lo e jogá-lo no rio. Pois é, seu rei. Ontem eu pesquei 3 peixes e na barriga do terceiro estava o anel. O senhor está vendo? Como Deus? Só Deus mesmo. Majestade, aprenda de uma vez. Para Deus não há impossível. Já sei, interrompeu o rei. Não há ninguém como Deus. Comovido, o rei disse: obrigado, meus amigos. Posso reconhecer que todas as coisas, inclusive o poder, vem de Deus. E lá se foi o rei, seus 4 soldados, ouvindo aquele refrão. O senhor me ajuda, pastor? Como Deus. Opa! Vamos lá? O senhor me ajuda? Como Deus. Sim. Como Deus. Deus, só Deus mesmo. E aí, você pode ler em casa, você pai, você mãe, em Mateus 17, de 24 a 27, quando Pedro também pesca um peixe e de lá de dentro tira uma moeda para pagar o imposto. Gostaram da história? Eu gosto. Eu me emociono com essa história. Que Deus abençoe por essa história. E aí, se o senhor me permitir... Sim, Márcia, deixa eu só fazer um comentário, porque esta semana eu estive... E essa história... eu tenho que fazer esse comentário porque tem muito a ver com o que eu passei essa semana. Essa semana eu fui lá visitar o Wilson, que está aqui conosco, né? Eu fui lá visitar o Wilson, e para quem conhece o Wilson, quem já foi lá na casa do Wilson, na chácara dele, sabe que ele tem uns brutamontes de cachorro lá, que ninguém tem coragem de chegar perto, né? Tem um pitbull lá que dá um medo danado. Uns Rottweilers lá que, olha, vou te contar. E aí, a gente conversa aqui, conversa ali, e a gente vai passando o tempo. E aí, na hora de vir embora, na oração, a gente chegou à conclusão que pode ter o cachorro que for, toda a segurança que a gente puder ter na nossa casa é bom, faz bem a gente proteger o nosso patrimônio e proteger a nós mesmos, né? Mas, se não for Deus, só Deus mesmo, no controle de tudo, só Deus mesmo, para nos proteger de todo o mal, né? Então, assim, essa história me identificou muito com o que eu vivi lá com o Wilson, olhando tudo aquilo, falar assim, olha, eu não posso chegar na casa do Wilson sozinho, porque senão os cachorros vão me comer. Te come. Mas, em todo caso, a proteção total só vem de Deus. É verdade. Só como Deus, só Deus mesmo. E aí, eu, na escola dominical, como às vezes eu canto, às vezes não, todo domingo, né, quando a gente está reunido, eu canto com as crianças alguns corinhos, né, para ajudar a fixar a história. Então, eu vou me atrever e vou precisar da ajuda da minha filha. Eu não sou cantora, eu não sou nada, tá? Mas eu vou cantar uma musiquinha que é da escola dominical, tá? Vamos lá, você me ajuda?
É assim, ó, ela tem gesto, ela tem uma dinâmica, né? E ajuda a lembrar da história. Ela diz assim: meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Ó, vocês me desculpem, aqui é a casa dos chorões. A gente se emociona porque a gente sente a presença de Deus nas nossas vidas de uma forma muito forte. Vocês não imaginam como nós temos vivido esses momentos e temos sentido a presença de Deus, como Ele tem nos guardado. Então agora eu vou contar outra história. Quero ver se eu não choro, tá? Vocês me perdoem. É um conto oriental que é A Semente da Verdade. E ele traz a história de um menino. Por isso que eu vou contar hoje. A história de uma criança. O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos, nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do reino. Tai foi uma delas. O nome dele é Tai. Ele era um ótimo menino. E ele gostava de fazer uma coisa. Ele se dedicava a cuidar do jardim da casa. E cada planta que pai tocava, cuidava, ela crescia viçosa e forte, linda. No dia marcado, Tai dirigiu-se até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. E o imperador disse: crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês as cultivem. O trono será daquele que me trouxer daqui a um ano, a planta mais bonita. Tai era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, mas seus esforços não adiantaram. Até o dia de apresentar a planta ao imperador. A semente de Tai não havia brotado. E o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, o seu avô disse: você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos agir sempre com honestidade, buscando a felicidade, sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. Tai obedeceu ao avô e foi ao palácio. Entretanto, ao chegar lá, ele ficou assustado, pois era a única criança que não levava uma belíssima planta. O imperador
chamava as crianças, examinava os vasos, não sorria, não esboçava contentamento. Pai estava muito nervoso, pois se o imperador não havia até agora aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso sem nada? Tai foi ficando para trás e quando se deu conta, era o último da fila. Mas sua vez chegou e ele não poderia mais adiar o encontro com o imperador. Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim? Tai não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse: Senhor, sou um jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança. Por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. O meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar o meu esforço e pedir-lhe perdão. Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que, de fato, plantou a semente da verdade. As outras sementes que germinaram não eram as sementes que o imperador tinha dado. Cada um apresentou uma mentira. Qual é a nossa verdade? É para pensar. E aí, eu vou ler com vocês hoje um texto que se encontra em João 4, e nós vamos ler do verso 3 ao verso 18. É uma história bem já conhecida, mas eu quero apresentar algumas situações diferentes. Quero mostrar para as crianças que aquele mundo antigo era muito diferente do nosso mundo de hoje, mas tem algumas coisas que se assemelham, tá? Então vamos lá. João 4, do verso 3 ao verso 18. E depois nós vamos no verso 39 ao verso 43. Deixou a Judéia. Quem deixou? Jesus. Retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, se tu não tens como tirar a água e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu,
e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E agora vamos lá no verso 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Muito bem, então vamos ver quem são os personagens da história de hoje do texto bíblico. Nós temos aí Jesus, ele não estava sozinho nessa caminhada, ele estava com os discípulos, e aparece uma mulher. Não cita-se o nome dela, mas faz referência a ela do lugar que ela mora. Então, é conhecido no texto bíblico como a mulher samaritana. Então, vamos lá. Que tempo é esse? Em que época que isso aconteceu? Jesus está fazendo uma viagem da Judéia para a Galileia. Ele tinha vindo para a festa da Páscoa, tá? Ele está aqui, ó. Eu vou até trazer uma ilustração para a gente acompanhar. Da onde ele vem? Ele vem vindo aqui, ó, da Judéia. E ele ia ter que atravessar para chegar a Galileia, aonde ele estava morando. Olha só. Então, vamos conhecer essa região aqui, ó. Aqui, ó, essa região aqui, ó, do norte, vindo do norte para o sul. A terra palestina era dividida em 4 faixas naturais. Ao longo do grande mar Mediterrâneo, ficava uma faixa estreita e arenosa, uma planície litorânea. Atrás dessa planície, atrás disso daqui, erguia-se as montanhas centrais. E elas se dividiam em 3 seções. Os morros arredondados da Galileia, eram morros arredondados, o planalto central da Samaria e ao sul, os montes altos e áridos da Judéia. Haviam 2 caminhos para você chegar à Galileia. Você passava pela Samaria, que era o caminho mais curto. Vejam bem, eles andavam a pé, tá? Era o caminho mais curto, que durava em torno de 3 dias. Porém, o mais perigoso, por causa da hostilidade dos samaritanos contra os judeus. E o outro mais longo, que durava de 4 a 5 dias, pelo Vale do Jordão, o rio está aqui, o Rio Jordão está aqui. Eles tinham que dar uma volta e passar de novo. Mas era o mais seguro e o mais preferido. Então, aqui nós temos a apresentação de um problema. Dois problemas. Primeiro, a Samaria era um território das tribos de Efraim e Manassés, e que às vezes era chamada de Reino de Israel. Tinham muitas cidades, sendo que a principal cidade era Sicar. E seu povo era conhecido por ser orgulhoso e arrogante. Onde nós encontramos isso? Em Isaías 9.
corrupto e iníquo, em Ezequiel 23:5. Seus habitantes, os habitantes de Samaria, eles foram levados cativos para a Síria. Quando a Síria invade a Samaria, o rei assírio, ele leva as pessoas mais importantes, mais capacitadas e deixa algumas pessoas para ficar na terra, alguns lavradores, e traz da Síria um povo estranho. Então, o território ficou ocupado por poucas pessoas, por colonos assírios que se misturaram com os samaritanos. Então, eles ficaram na terra e tinha uma lei que, para na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que não era para ver mistura de povo com povo. Ainda mais quando o povo que invadia. Então, houve uma mistura ali. Segundo problema. No Antigo Testamento, os samaritanos estabeleceram outro local de culto. Lembre que os cultos eram nos montes. Então, na Judéia, o lugar do culto era o Monte Sião. Na Samaria, é o Monte Gerizim. E os samaritanos eram um grupo de pessoas com misturas teológicas, porque o povo se misturou, e étnicas. Então, o que quer dizer o significado da palavra samaritano? Quer dizer guardiões. Então, eles guardavam os 5 primeiros livros, mas os outros livros do Antigo Testamento eles não guardavam. Eles só observavam os 5 primeiros. Mas só que houve uma mistura. O povo se misturou. Então, vamos lá. Jesus está nessa viagem, cansado. Ele tem sede e ele tem fome. Nesse momento, a gente vê a humanidade de Jesus. Ele senta-se perto de uma fonte, um poço. Dá para o senhor projetar o poço? Nós temos um poço aí. Hoje as crianças nem sabem o que é um poço, a não ser aquela que vai no sítio ainda, aquele sítio antigo, ainda que tem aquele poço. Mas o poço que a criançada conhece hoje é o poço artesiano, com água profunda, que vem já encanado. Ele senta-se perto de um poço. E enquanto seus discípulos vão até a cidade para comprar os alimentos. Então, ele está na periferia. Ele senta-se perto desse poço. E aí a gente vai ver que a grande necessidade da Palestina era a água. Igual hoje, a nossa grande necessidade é a água. Algumas vilas tinham somente a água da chuva, que durante as estações das águas corriam pelas calhas do telhado e era acumulada em cisterna. Então, cisterna não é coisa nova, não. Cisterna é coisa antiga. No Nordeste tem muita cisterna agora. Naquele tempo de Jesus também já tinha cisterna. O povo dava muito valor à água do poço corrente, que todos denominavam como água viva. Esse poço tinha uma borda ao redor e um coxo embaixo de pedras brutas. Em alguns lugares, a água brotava da superfície da terra, mas em outros não. Então, tinha-se que cavar poços, e às vezes os poços tinham até 30 metros de profundidade. E ali, as mulheres mergulhavam seus potes, segurando por uma das asas e retirando-os cheios de água. Em outros lugares, os poços eram fontes nas profundezas, fontes onde os baldes desciam por meio de cordas e cordas de crinas de camelo. Interessante isso. As cordas eram feitas através do pelo do camelo.
O poço na vila era um lugar importante de reunião. Lugares importantes. Nós também temos poços artesianos onde as pessoas vão buscar aqui na cidade, que é um lugar importante, todo mundo se reúne ali. E eu posso até citar que ali perto da nossa igreja tem um poço onde o pessoal vai buscar água, abre a alavanca, vem aquela água lá do fundo. Tem um lugar onde o pessoal fica conversando, faz amizade. Também naquele tempo era assim. E aí o poço, como lugar importante, as mulheres se reuniam. Mulheres, as moças, ficavam ali. Porque eram elas, as mulheres, encarregadas de buscar a água para a família. E elas carregavam a água, andavam longe, ao longo de ruas tortuosas, equilibrando perfeitamente os potes de água na cabeça. Rapaz que não tivesse irmã ou empregado da família poderia ir ao poço buscar a água. Só nessa condição que o homem ia buscar água, senão era tarefa das mulheres buscar a água. Se ele não tivesse irmã, então ele podia buscar a água. Se não tivesse uma empregada, ele que podia ir buscar a água. Até mesmo o chefe da família iria buscar a água se a esposa estivesse enferma. Só nessa condição que ele ia buscar a água. Então, toda a sorte de pessoas ia ao poço da vila. E à tarde, os exaustos pastores descendentavam seus rebanhos num coxo de pedra que ficava abaixo. Então, era a hora de se ouvir as histórias. Quando os pastores chegavam à tardinha, eles ouviam as histórias, os viajantes contavam as suas histórias, e as histórias iam se espalhando no meio da comunidade. Então, contar histórias é coisa antiga e boa, porque ficou, né? Era costume, agora vamos lá, era costume buscar água pela manhã. Mas aquela mulher vai buscar a água ao meio-dia, que é a sexta hora do dia. E batia um sol forte, enquanto aquela mulher caminhava rumo ao poço, com um jarro de água sobre a cabeça. Agora, a razão pela qual ela evitou o horário da manhã é precisamente por causa da sua condição, da sua reputação, de compromissos familiares que ela teve de curta duração. Ela não teve um compromisso de família longo. Foram curtos. Ela tinha levado uma vida tão sem Deus que não queria encontrar com ninguém naquela hora. Por isso que ela foi àquela hora. Ela não queria encontrar ninguém. Ela não queria ver ninguém. Quando a gente está assim, a gente vai no horário mais difícil. Não quer encontrar ninguém. Não quero ir no banco, não quero encontrar ninguém. Vou no mercado cedo porque não quero encontrar ninguém. Essa era a condição dela, de não encontrar ninguém. E o que acontece? Quando ela chega lá, ela ficou espantada ao ver Jesus. Ela ficou admirada de ver Jesus ali. E quando Jesus chega naquele poço, quando Jesus chegou naquele poço, ele poderia ter pego a água. Ele podia ter feito isso. Mas ele pediu propositalmente, a fim de provocar um diálogo, uma conversa. Às vezes a gente também faz assim, né? Fica esperando para ver se sai uma conversa, um assunto. Mas ele fez de forma proposital, porque ele sabia das necessidades daquela mulher, das frustrações, das amarguras, porque ela era uma mulher cheia de complexos, cheia de problemas. E a mulher ficou espantada por um homem judeu se dirigir a ela. Porque como é que ela sabia que ele era um judeu? Porque entre os povos
Você se distinguir um povo do outro através da roupa. Também a gente às vezes faz assim, ó, vê alguém com uma roupa chique, você já sabe que o poder aquisitivo dele é diferente, porque é a casa da etiqueta que ele usa, né? Mas ela viu naquele homem, um homem diferente, que ele era um mestre. Por que ela sabia que ele era um mestre? Porque ele estava usando franjas, ele usava uma franja, tá? Em obediência à lei de Moisés, pois ele era um rabi, ele era um mestre. Então ele usava uma roupa diferente. Aí ela viu, epa, ele não é samaritano, ele é judeu. E a samaritana percebeu logo, que aquele homem, aquele rabi, ia lhe dar algumas lições de espiritualidade. E ela usa de hostilidade com ele. Se você ler de novo o verso 9, 10 e 11, ela está hostil, ela fala com ele com ironia. Não pega água você, não é assim? Às vezes a gente faz, pega lá você. Ela usa de ironia. Mas Jesus começa a conversar com ela, e a conversa vai e vem. E aí Jesus fala para ela, explica para ela, que quem beber da água daquele poço voltaria a ter sede. Como todos nós temos sede, num calor horroroso que nós estamos vivendo, todo mundo tem sede e bebe muita água. Mas quem bebesse da água que ele desse, nunca mais terá sede. Teria sede. E ainda mais, a água se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus, porém, lhe oferece a água da vida, a água da vida, não a água viva, a água da vida, o coração da samaritana foi imediatamente quebrantado. Jesus, conhecedor de todas as suas amarguras, toca-lhe na ferida. Vai chamar o teu marido. E quando ela respondeu a ele que não tinha, ele imediatamente lhe falou que ela dizia a verdade. Como é bom dizer a verdade, né? Criançada, vamos dizer a verdade? Adultos, vamos dizer a verdade? É bom dizer a verdade. Naquele momento, o coração inicialmente amargurado foi substituído por outro, repleto de júbilo e alegria. A água do poço já não tinha mais importância. Assim a mulher vê como um profeta. E Jesus se apresenta a ela como o Cristo, o Messias. E nesse momento, quem chega? Os discípulos. E os discípulos acham estranho o fato de Jesus estar conversando com uma mulher da samaritana, porque os mestres, Jesus era mestre, não falavam em público com mulheres, nem mesmo com as esposas ou filhas, por serem consideradas inferiores. Oh, meu Deus! O que ela faz? A mulher, então, vai de volta para a cidade. Convida as pessoas a virem conhecer um homem que sabia de tudo sobre a sua vida. Muitas pessoas de Samaria creram em Jesus por conta do testemunho da mulher. Os moradores de Sicar foram ao encontro de Jesus, ouviram Jesus e pediram para que ele ficasse ali. E Jesus atende ao pedido deles e permaneceu em Sicar durante 2 dias. Aí, o que é a lição que a gente tira para a gente? Jesus faz a mulher samaritana perceber que ela tem um lugar especial no reino. A novidade do encontro de Jesus quebra barreiras entre as pessoas, homens, mulheres, crianças. E ele aceita
o louvor de todos e em todos os lugares. Quem vive com Cristo tem no seu coração uma fonte a jorrar que dura para sempre. As Escrituras nos dizem que esta mulher foi a primeira pessoa, ó que privilégio ela teve, a quem Jesus se revelou sua identidade verdadeira de ser o Filho de Deus. Jesus diz para ela: eu sou. Eu sou. Nesse encontro de Jesus com a mulher, aprendemos que não podemos ter preconceitos e nem discriminar as pessoas, seja elas quem elas forem. Então, não tenha preconceito com seus amigos pela pele, pela cor do cabelo, pela cor do olho. A gente não pode ter preconceito. Isso está sendo muito compartilhado. Jesus não tem preconceitos. Ele acolhe a todos. Jesus propõe uma nova maneira de se relacionar através do acolhimento, do diálogo e da partilha da nossa fé. Jesus quebra barreiras, todas. Não, você que é criança, não tenha preconceito. Chame seu amigo para brincar. Né? Eu sei que é um momento difícil, mas quando voltarmos, compartilhe os seus brinquedos. Não seja tão egoísta, não é só meu. Compartilhe, acolha. Nós, da Igreja Metodista, acolhemos muito bem todas as nossas crianças. É prática nossa, faz parte da nossa formação. Acolhemos a todos, em especial, acolhemos as crianças, porque Jesus também, num outro momento, coloca as crianças no centro. Não coloca na periferia, coloca no centro, porque as crianças eram desvalorizadas, não eram contadas. Tem um outro momento em que Jesus repreende os seus discípulos, porque os discípulos mandam as crianças, vai lá, vocês estão atrapalhando. Não, criança não atrapalha. Ela faz barulho, ela canta, ela é gostoso, não tem problema. Deixa a criança vir. Deixa a sua criança fazer parte da sua família. Não deixe ela de lado, traga-a para o centro. Jesus trouxe a mulher para o centro, para o meio da comunidade. Acolheu. Vamos acolher a todos também. Nessa volta que vamos fazer, todos serão bem acolhidos. Serão muito bem quistos, muito bem amados por nós e por nosso Deus que não deixa de acolher ninguém. Amém? Amém, Márcia. Olha só que legal, ó. O Wilson, ouvindo a sua história, ele falou assim: um bom poço de água é uma bênção de Deus, é o que eu tenho e agradeço todos os dias a Deus pelo meu, acho que é o poço, né? O poço que ele tem lá na chácara dele. Chácara dele, né? Deve ser uma água deliciosa também, né? Purinha, sem produto químico, sem nada, né? Olha que delícia! Olha que delícia! E a Dulce fala, na roça do meu pai tem um poço, e na época da falta de chuva, todos usavam aquela água, até os animais, uma mina natural. É uma benção, é isso aí. E também a Maria... Aí, agora veio os parabéns da Maria Célia, parabéns, Márcia, sempre trazendo histórias que me encantam e me emocionam. E hoje até meu filho se interessou pelas suas histórias. Glória a Deus. Deus abençoe pela sua família. Amém. Deus abençoe a vida do seu filho, Maria Célia. E olha só, agora é a hora dos registros, né? Deixa eu falar. Peraí. A Roselina. Roselina. Uma professora muito dedicada, que ama a obra de Deus e seus alunos e alunas. Amém. Amém. Obrigada, Rose. Temos vários irmãos aqui participando. Temos aqui, peraí. Tinha visto um comentário aqui.
aqui. A Edith, lá de São Carlos, ela fala, que delícia, voltei a me sentir criança e curiosa, imaginando o final da história. Né? E aí, Márcia, tem aqui a Maria Célia Bortoluzzi fala assim, não chora, tia Márcia. Mas não tem como, né? Cai água, não tem jeito, cai. A gente se emociona. Por mais que eu tente, eu falo, não vai cair, mas cai. A gente se emociona, né? E vários irmãos e irmãs aqui participando, né? E aqui a Dulce Lindo, tia Márcia, né? E assim, minha querida, a sua contribuição é sempre muito bem-vinda, todos gostam, e eu acho que esse é um dom que Deus te deu, né? E ministra aos nossos corações as verdades de Deus, né? Minha irmã, graças a Deus por mais essa escola dominical. Queremos, de fato, abraçar as nossas crianças no dia de hoje, né, e abraçar cada irmão, cada irmã que esteve aqui conosco. Infelizmente, não dá para ficar registrando todos, mas se sintam, meus irmãos e irmãs, abraçados por nós nessa escola dominical, tá bom? Márcia, quero dar a oportunidade para você orar nesse momento, agradecendo a Deus pelas nossas crianças, agradecer a Deus pela palavra dele que nos alcança no dia de hoje e agradecer pelo almoço que teremos daqui a pouco também. Tudo bem, pastor. Vamos lembrar que tem 3 atividades que as crianças, o senhor vai projetar, né? Os pais que se sentirem interessados em imprimir, tem 3 atividades a respeito da história do poço. Tá? Sim, logo que encerrar a escola aqui, logo que encerrar a transmissão, eu vou mandar a atividade para todo mundo no WhatsApp, através do WhatsApp, em PDF, facinho, do pai e a mãe entrar no computador, baixar e imprimir e fazer essa atividade com os seus filhos, né? Auxilie cada pai e cada mãe aí que puder, auxilie o seu filho, faça a atividade junto, tenha um bom momento junto com o seu filho, com a sua filha. Aproveite. E é uma forma das crianças aprender ainda mais, né, a aula de hoje, né? E aí, para terminar antes da oração, pastor, tem uma musiquinha bem curtinha. É um versículo bíblico que se encontra em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a Pri vai me ajudar e nós vamos cantar esse corinho, essa frase, tá? Esse versinho. E eu sei que eu gostaria que ele ficasse com você que está me ouvindo, que ele te incomodasse, que você cantasse também, tá? É uma referência, faz bem. E assim, lá, filha. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, novas. 2 Coríntios 5, versículo. Para encerrar o dia de hoje, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de compartilhar histórias que vão fazer você enxergar uma forma diferente e compartilhar as verdades de Deus. As verdades. Essas precisam ser compartilhadas. Exatamente. E também, Márcia, a mentira tem um pai. E quem é ele? Não quero nem falar. Eu não quero saber dele. Deixa ele para lá. Eu só quero saber da verdade. E a verdade é Deus. Pois não, pastor? Só lembrando aos pais e mães das crianças de 12 anos até 12 anos, que nós estamos oferecendo, né, através da escola da Tia Tata,
estamos oferecendo às nossas crianças até 12 anos um pequeno mimo, né, um presente para elas. Então, gostaria de pedir aos pais e mães que, se puderem, entrar em contato comigo nessa semana para ver o melhor horário, a melhor forma de você pegar o presente do seu filho e da sua filha, tá bom? Então, nossas crianças receberão um presentinho em comemoração ao Dia das Crianças, mas é preciso que os pais venham até a igreja buscar o presente. Caso o pai e a mãe não possam vir, me fale que eu levo para vocês, tá bom? Agradecer ela sempre foi muito generosa, a Andréia, bem-vinda. Ela tem sido sempre generosa, a Maria Lúcia, as meninas são de um carinho muito especial pela nossa comunidade. Então, eu agradeço de coração por essa dedicação que elas fazem, as nossas crianças também. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por compartilhar a tua palavra. Que ela venha fazer diferença na vida das crianças e dos seus pais. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Elas têm vivido um momento tão diferente, tão tumultuado. Mas mesmo neste momento, elas possam se sentir seguras, fortes, que elas se sintam felizes e amadas também, Senhor, por Ti e por nós. Abençoa a escola dominical, onde nós crescemos, onde nós aprendemos a entender a Tua palavra, a ter esclarecimento. Precisamos ter mentes esclarecidas, Senhor, e um coração receptivo às Tuas verdades. Abençoa-nos, Jesus, por esta manhã tão gloriosa. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol que brilha, Senhor, forte e vibrante. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E em Teu nome nós agradecemos sempre, Senhor Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo a todos e que a bênção de Deus esteja sobre cada criança e cada família da nossa comunidade. Amém. Amém, Senhor. Amém. Termina a música da primeira criança. Canta aí. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 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 É muito bom. É muito bom.